Por favor, curta este vídeo. Isso realmente ajuda essa história a chegar ao maior número possível de pessoas. Muito obrigado pelo apoio. Ela não levantou os olhos quando cheguei em casa. Luana estava no sofá, os pés sob uma manta, o celular nas mãos como se fosse a única coisa viva na sala. Vamos jantar no Stanley's, ofereci, largando minhas chaves na tigela de cerâmica. Asas? Aquela salada que você gosta? Talvez esteja passando algum jogo. Hoje não, respondeu sem levantar a cabeça. É sexta-feira. Tô ocupada. Ela deslizou o dedo pela tela. Vai sem mim. Encostei no batente da porta. A gente mora junto, lembra? Miguel, tô cansada. Tive um dia puxado. Não começa. Se eu soubesse para onde aquilo ia, teria poupado uns 12 discursos pequenos e ido direto às novas regras. Mas não forcei. Naquela noite, fiz ovos mexidos para 2 e comi sozinho no balcão enquanto ela rolava o feed, ria de algo que só o celular sabia e sumia para tomar um banho. O banho durou 1 hora. O silêncio durou mais. Na manhã seguinte, levei café para ela. Dos bons, os grãos que eu moía aos fins de semana. Não tocou no copo. Tá forte demais, disse. Aquilo virou nosso refrão. 2 dias depois tentei. A gente não sai faz tempo. Tem um lugar novo lá na Broad. Tenho muita coisa essa semana, respondeu, os polegares dançando. Trabalho tá um caos. No sábado, ela prendeu o cabelo atrás da orelha. Vou ficar com a Juliana. A gente precisa de um dia de irmãs. Eu podia ter perguntado o que exatamente um dia de irmãs tinha a ver com os últimos 6 fins de semana. Mas mantive o jogo limpo. Beleza, fica pra próxima. Nenhum sorriso. Só voltou para a tela. Continuei com as pequenas gentilezas. Cafés da manhã, bilhetes no balcão. Reservei cinema uma noite. Ela me mandou mensagem da garagem. Tô atrasada. Não me espera. O ingresso foi pro lixo e eu comi a pipoca sozinho no carro, como um adolescente, depois de um encontro ruim. No começo, me convenci de que era uma fase ruim. Ela já tivera fases ruins, mas vinham com explicações e contato visual. Essa vinha com segredos e uma muralha de vidro. Quando falava, era sobre caos no trabalho. Todo mundo largando as coisas. Eu que arrumo. Perguntei detalhes. Ofereci ajuda com currículo se quisesse procurar outra empresa. Ela deu uma risadinha seca. Você não entende minha área, disse fechando a porta do escritório como se eu fosse barulho de rua. Deixei passar uma semana. Depois tracei uma linha, cedo e clara. Tirei minha bolsa de academia do nosso guarda-roupa, parei de ajustar o jantar aos atrasos dela e coloquei um calendário de cortiça na cozinha. Escrevi minha agenda grande e nítida. Visitas a obras, reuniões, um jogo de cartas com o neto, um sábado na oficina com o Dante. Sem discussão, só fatos novos. Se Luana quisesse minha companhia, podia dizer. Se quisesse que eu ficasse de plantão, aí não. Ela olhou o quadro. Que isso? Minha agenda. Assim eu não cancelo planos por causa de planos que nunca acontecem. Miguel, que drama. Não, isso são limites, bem leves. Ela me encarou como se eu tivesse começado a falar outra língua. Faz o que você quiser. Vou fazer. Ela continuou se afastando. Eu continuei calmo e atento. 2 semanas depois, ela chegou em casa pouco antes do amanhecer. Eu estava no balcão, laptop aberto. A porta clicou e o ar mudou. Havia um cheiro no cardigã dela que não morava na nossa casa. Noite longa, falei, fechando o laptop. Emergência no trabalho. Ela pendurou o cardigã sem me encarar. Cheiro de outra emergência. Miguel. Quem te deixou aqui? Um colega, nome... Ela passou por mim. Vou tomar banho. Deixei a água correr e deixei a resposta vir. Houve um tempo em que eu teria insistido, perguntado de novo, talvez elevado a voz. Não sou mais esse cara. Pressão torna algumas pessoas sinceras, outras criativas. Eu não precisava de criatividade. Precisava de prova.
Na terça, ela se arrumou como se fosse a um evento de gala. Maquiagem, salto, uma blusa que só via em feriado. Reunião tarde, cliente pesadelo, disse. Assenti, peguei minha caminhonete e deixei 2 carros de distância entre nós. Ela não foi ao escritório. Foi a uma rua residencial do outro lado da cidade. Estacionou sob um bordo. Encostei meia quadra atrás, faróis apagados. Um homem saiu da sombra de uma caminhonete, boné baixo virado do poste. Luana foi até ele com aquele sorriso rápido e nervoso que eu não via direcionado a mim fazia meses. Quando ele levantou a cabeça, meu estômago afundou. Bruno. O marido da Juliana, jantares em família, churrascos de domingo, o cara que reclamava do trânsito como se fosse inimigo pessoal. Aquele Bruno. Não fiz cena. Registrei data e hora. Na noite seguinte, fiquei em casa. Na outra, segui de novo. Parque, depois outro bairro. Depois o motel perto da rodovia, aquele da placa piscando sobre o qual eu costumava fazer piada quando passávamos. Minhas piadas não funcionaram naquele estacionamento. Gravei um clipe curto. Rostos, mãos, nada interpretável como outra coisa. Em casa, Luana me contou uma história sobre um rollout de software. Assenti e cortei um limão. A coreografia doméstica que esconde 1000 rachaduras. Não mencionei Bruno. Não buscava choro nem pedido de desculpas. Estava medindo a estrutura para decidir onde cortar. Apertei os parafusos sem gritar. Mudei metade das economias conjuntas para uma conta só minha. Coloquei tranca no meu escritório. Peguei de volta o controle da garagem que eu tinha dado ao Bruno meses atrás. Liguei para Juliana só para ouvir a voz dela. Estava bem. Isso me disse que ela não sabia, ainda. Na semana seguinte, Luana amaciou. Ilusão número 1. Trouxe café da manhã na cama no domingo. Panquecas, frutas. Ela não fazia panquecas desde que compramos a casa. Isso é fora do seu padrão, falei, dobrando o guardanapo. Eu andei distante, respondeu, sentando-se na beirada da cama. O trabalho tá feio. Você não merecia carregar isso. Agradeço o café. A gente devia fazer algo essa semana. Ela continuou. Só nós 2. Você escolhe à noite. Ela escolheu quarta. Depois cancelou na terça para ajustar a agenda. Depois cancelou quinta de manhã porque o cliente mudou tudo. Quarta passou como qualquer quarta. Ela chegou tarde, tomou banho, deitou com o laptop. Quando não toquei no assunto, ela pareceu confusa. Fiz meu café. Escrevi um e-mail para um fornecedor. Política nova. Não lembrar adultos das próprias promessas. As coisas aceleraram no ritmo das redes sociais. Sexta, ela chamou Juliana para casa. Normal. O que doeu diferente foi o jeito como usaram minha cozinha como se eu fosse mobília. Riam, trocavam olhares, silenciavam quando eu entrava. Tudo bem aí? Perguntei, enxaguando uma tábua. Ótimo, disse Juliana. Luana deu um meio sorriso. Estamos bem. Bom, respondi, secando a tábua. Vou pro Dante. Ele precisa de ajuda num cabeçote hoje. Juliana. Desde quando você precisa avisar num quadro para ir ver um amigo? Desde que parei de esperar por programas que nunca acontecem. Juliana revirou os olhos. Nossa, alguém tá rígido. Não mordi a isca. Fui à oficina do Dante, um lugar longo e barulhento, cheiro de borracha e histórias antigas. Trabalhei quieto. Dante ergueu os olhos. Semana difícil? Ganhando clareza. Clareza dói. Não esse tipo. Na segunda veio a jogada final. Luana disse que teria um incêndio de última hora no trabalho. Deixei que saísse primeiro e a seguir. Mesmo roteiro, estacionamento diferente. Motel de novo. Bruno de novo. O vídeo ficou mais nítido. Não a confrontei. Dormi no quarto de hóspedes. Não como punição, mas porque não queria mentiras na minha cama. Deixei um papel dobrado no criado mudo dela. Precisamos conversar. Quarta, de 19 horas, cozinha.
Sem celulares. Ela ignorou o bilhete na terça. Na quarta, às 7, ela estava no quintal ao telefone. Esperei até entrar. Vamos falar agora? Perguntou, apontando para o quintal. Agora. Bati no balcão onde deixei 2 copos d'água. Sem celular. Tô ocupada. Eu também. Ela colocou o celular virado para baixo, tela ainda acesa. Pequena rebeldia. Grande sinal. Falei calmo. Não tô discutindo sua agenda. Tô discutindo a minha. Acabei de cobrir suas noites. Acabei de esperar você. Acabei de cancelar meus planos. Daqui para frente, não tô disponível sob demanda. Se você estiver aqui, beleza. Se não estiver, também. Vou ser civil, mas não disponível. Isso é ridículo, ela disse. É ser adulto. Você está me punindo por trabalhar. Estou escolhendo onde colocar minha energia. Não acredito que você está fazendo isso. Você vai se acostumar. Ela me olhou como se eu tivesse desligado o aquecedor em pleno inverno. Isso é sobre intimidade? É sobre respeito. Então você está magoado. Não, estou acordado. Ela tentou rir. Você está sendo dramático, Miguel. Provavelmente. Peguei meu copo e fui para o quarto de hóspedes definitivamente. Naquela noite ela apareceu na porta com uma manta. Quer isso? Obrigado. Não gosto de dormir sozinha. Eu também não. Então por que você está fazendo isso? Porque eu gosto de dormir perto da verdade. Isso acertou em cheio. Ela deixou a manta e saiu em silêncio. Foi a última trégua antes de tudo pegar fogo. No trabalho, pedi ao meu chefe, Paulo, que me colocasse nos maiores projetos. Aqueles que eu evitava porque casa parecia um segundo emprego. Tem certeza que quer a dor de cabeça? Perguntou. Quero responsabilidade. Você tem sido consistente este ano, disse ele. Posso te pôr no contrato de Harborview. É pesado. Sou o cara certo. Vai entrar cedo e sair tarde às vezes. Problema? Nenhum. Neto, meu líder de obra, me parou perto da empilhadeira. Tudo bem em casa? Melhorando. Você tá diferente. Tô dormindo. Isso basta. Enquanto eu mergulhava em Harborview, Luana tentava ilusões também. Acendeu uma versão carinhosa dela. Quarta trouxe marmitas do restaurante e pôs à mesa. Quinta mandou foto de ingressos para um jogo de beisebol. Sexta me esperou na garagem como adolescentes. Tenho algo para você, disse, abanando um envelope. A gente podia ir sábado. Hot dog, fotos, um dia só nosso. Parece bom. Você tá sorrindo por causa do hot dog. Você é impossível. O que mudou? Sinto falta da gente. O clima tá pesado. Eu também. Então vamos recomeçar. Do zero. Recomeços vêm com honestidade. Ela hesitou e olhou para a lateral da casa, onde os latões de lixo ficavam como vizinhos silenciosos. Tô fazendo o meu melhor, Miguel. Eu entendo. Então vamos sábado? Não posso. Por quê? Estarei em Harborview com o Paulo. Agora você trabalha aos sábados? Quando importa. O sorriso sumiu. Tô tentando aqui. Tô vendo. Você podia tentar também. Tô tentando. Não tô gritando. Isso não é tentar. Então define. Ela perdeu a paciência. Esquece. Esquecido. 2 dias antes do meu aniversário, ela voltou a esquentar. Minha mãe ligou perguntando se eu queria festa. Disse que seria algo pequeno. Amigos, alguns colegas, vizinhos, bolo. Luana agarrou o plano como bote salva-vidas. Deixa comigo, disse puxando um bloco. Menu, decoração, relaxa, eu cuido. Faz do seu jeito. Ela colocou música, cantarolou pela cozinha e por um instante sentiu um eco da casa que nós dois havíamos prometido. Quase funcionou. Quase. Então meu celular vibrou com um alerta de movimento da câmera da garagem. Era a gravação de terça-feira ao meio-dia, Luana carregando caixas no porta-malas. Não eram itens da festa, eram casacos, uma mala e, por cima, a minha caixa de ferramentas antiga, aquela que ela não tinha motivo algum para mexer. Não falei nada.
Apenas peguei o HD externo pequeno do cofre do meu escritório e coloquei os vídeos e fotos numa pasta limpa. Fiz uma cópia em outro HD e deixei esse no porta-luvas da caminhonete. A experiência me ensinou que quando você estabelece limites, as pessoas ficam criativas. No dia da festa, cheguei em casa e havia um cenário de celebração. Amigos do trabalho, Neto e Sara, estavam perto da churrasqueira com o Dante da oficina. Nossa vizinha, Dona Carmen, trouxe a lendária salada de batata e disse que eu parecia mais leve pelos olhos, o que acho ser a forma dela dizer que finalmente dormi bem. Paulo chegou cedo com a esposa, apertou minha mão e disse que eu estava pronto para Harborview e para o que viesse depois. Juliana apareceu no último minuto, ofegante, sozinha. Nada de Bruno. Ela brincou dizendo que ele estava num supermercado longo demais. Tentou rir. Luana pairava ao lado dela, sorrindo um pouco rápido demais. Na entrada, havia um presente com fita branca, bem no centro, como se precisasse de holofote. Comemos na varanda. Luana estava atenciosa, enchendo copos, ficando perto demais, interpretando o papel. Quando perguntavam como estávamos, ela respondia por nós dois. Estamos bem, só corrido. Você sabe como é. Eu assentia como um estranho educado. Dante bateu o copo. Fala alguma coisa aí, aniversariante. Levantei a garrafa. Valeu por terem vindo. Não sou bom com discursos. Agradeço quem aparece quando importa. Comam mais. Risadas pela mesa. Luana apertou meu ombro. Presentes agora, sugeriu. Brilhante demais. Claro, respondi. As pessoas entregaram coisas simples e sinceras. Ferramentas de churrasco, um livro que mencionei, um cartão presente. Então, Luana pegou a caixa da fita branca. Sim, meu, disse empurrando-a para minhas mãos. Juliana cruzou os braços, inclinando-se como uma árbitra prestes a separar uma luta. Abri o papel. Abri a tampa. Dentro havia uma pasta manila e 2 canetas. A primeira página era uma petição. Sem bilhete, sem explicação, só documentos. A varanda ficou muda. Juliana soltou uma risadinha antes de conseguir conter. Agora sim, que presente. Juliana, advertiu Luana. Não, isso é ouro. Feliz aniversário, toma aí um presente de despedida. O maxilar de Luana travou. É prático, rebateu. Ergui a pasta nas mãos, como algo que eu nunca tinha pedido e que não me assustava. Olhei para o rosto dela. Tentava ficar firme, mas parecia frágil. Já tinha visto essa expressão no espelho retrovisor de estacionamentos de motel. Sorri sem humor. Prático é uma palavra. Ela levantou o queixo. É para nós dois. Não está funcionando. Juliana, ainda afiada, completou. Você embrulhou mesmo, Luana? Com laço e tudo? Fica quieta, Juliana. Luana retrucou. Deixei o silêncio durar 2 segundos. Então me virei para Juliana. Já que estamos abrindo presentes, comecei. Tenho um para você também. Juliana sorriu torto. O quê? Uma travessa? Notícias? Ah, por favor. Coloquei a pasta sobre a mesa e falei alto o suficiente para toda a varanda ouvir. Seu marido e minha esposa têm se encontrado depois do expediente. Silêncio absoluto. E por encontrar, quero dizer, estacionar, caminhar, entrar num quarto por hora na saída 17 e sair 90 minutos depois. Se precisar das datas, eu tenho. O sorriso caiu do rosto dela como uma máscara. O quê? Luana explodiu rápida e alta. Isso é mentira! Coloquei um dedo sobre a pasta. Não! Isso é um arquivo! Juliana deu um passo na direção de Luana, olhos arregalados. Você e o Bruno? Não seja ridícula, Luana rebateu. Fala, exigiu Juliana. Fala olhando no meu rosto. Não tem nada para dizer, respondeu Luana com a voz tremendo agora, porque a plateia tinha parado para ouvir. Porque mentiras odeiam testemunhas. Sara cochichou para o neto. Meu Deus! Dante assobiou baixo. Dona Carmen agarrou a tigela de salada, como se ela pudesse protegê-la da vergonha alheia. Empurrei a cadeira para trás e fiquei de pé. Chega, eu disse.
nem alto, só definitivo. Gente, obrigado por terem vindo. A festa acabou. Neto pigarreou. Tem certeza, Miguel? Absoluta. As pessoas congelaram. Apontei para o portão lateral. Podem sair por ali. Comida é de vocês. Levem o que quiserem. Paulo foi o primeiro, como sempre. Apertou minha mão. Me liga segunda. Conte comigo. Juliana encarava Luana como se nunca tivesse visto a irmã antes. Você e o Bruno... murmurou. Já não era pergunta. Vocês estão sendo dramáticos, insistiu Luana, mas a voz quebrou na última palavra. Virei para ela. Você vai sair. Para onde eu vou? Você planejou isso. Respondi tocando na pasta. Vai descobrir. Não vou a lugar nenhum. Vai sim. Você não pode me expulsar da minha casa. É nossa casa, corrigi. E eu não vou viver com isso. E os convidados? Eles já sabem. Miguel, você não está pensando direito. Nunca pensei tão claramente. Ela tentou outro ângulo. A gente devia conversar a sós. Já acabou a conversa. Por favor, não faz isso. Isso o quê? Ser honesto? Direto? Aprendi com quem sabe. Juliana encontrou a voz, afiada como galho seco quebrando. Você estava com o Bruno? Luana não tinha mais desculpas nas mãos. Não tenho que me explicar para você. É uma resposta. Juliana sussurrou, cobrindo a boca. Saiu pelo portão como quem desce do palco para outra vida. Os amigos foram saindo devagar. Sara me abraçou forte. Você é firme. Dante me deu um tapa no ombro. Dona Carmen deixou a tigela e apertou meu braço. Me liga se precisar. Quando o quintal esvaziou, encarei Luana. Ela parecia menor. E não vou romantizar isso. Vai arrumar suas coisas, eu disse. Pode pegar a noite inteira. Vou para um hotel. De manhã, você já não estará aqui. Você está falando sério? Sim. Você vai se arrepender. Não. Ela tentou mais uma jogada. Você nem sabe a história toda. Sei o suficiente. Posso explicar? Te dei meses. Ergui a mão. Não. Ela começou frases que não terminavam. Depois pegou a caixa da fita branca como se pudesse protegê-la e subiu. Peguei minha mala, meu arquivo e as chaves. Antes de sair, olhei para a cozinha e disse: Cuida de você. No hotel, dormi como um homem com a consciência limpa. De manhã, vi 3 mensagens dela. Desculpas pela metade. Escritas para me manter preso, não para dizer a verdade. Não respondi. Voltei ao meio-dia. A casa estava quieta. O armário dela quase vazio. O banheiro parecia uma boca desdentada. No balcão, minha cópia da petição e um bilhete. Assino se você assinar. Assinei minhas iniciais no canto e escrevi uma palavra. Certo. Liguei para um amigo que conhecia um mediador. Marcamos para sexta-feira. Não pedi drama, pedi eficiência. Quando ela mandou mensagem dizendo que ficaria na casa de uma amiga por uns dias, respondi: terei os papéis prontos. Nos dias seguintes, as consequências sociais chegaram junto com o correio. Juliana foi a primeira a cortar contato, e a mais severa. Não vi o estrago, mas ouvi no silêncio. Luana parou de postar fotos com a irmã. Os grupos de família ficaram mudos do lado dela. Nossos amigos escolheram seus lados sem discursos. Ela tentou mais uma última cartada. Apareceu numa quinta-feira para falar pessoalmente. Encontrei-a na varanda, porta fechada atrás de mim. Não quero brigar, ela disse. Nem eu vou, respondi. Eu errei. Eu sei. Eu entrei em pânico. Eu queria sair, não sabia como dizer. Você podia ter dito. Pensei que se eu te afastasse, você sairia primeiro. Imaginei. Eu consigo consertar. Não consegue. Posso tentar. Você já tentou. Estamos além disso. Você é cruel. Não, sou consistente. Ela ficou me olhando muito tempo, esperando uma rachadura que não existia. Depois assentiu uma vez, como quem aceita um emprego que não quer, e foi embora. Assinamos na sexta-feira, com o tabelião.
Sem discursos. Uma coluna de bens, outra de dívidas. Fiquei com a casa. Ela ficou com o carro pequeno e o que já tinha levado nas caixas. No final, ela pediu um pedido de desculpas, algo para suavizar as bordas. Dei a única frase verdadeira. Eu não te odeio, mas não vou ficar. Ela piscou como se esperasse fogo ou cinzas e recebeu água. Tchau, Miguel. Tchau, Luana. Ela se mudou de cidade em uma semana. A última notícia que tive é que estava no sofá de uma amiga, procurando emprego em outro estado. Juliana fechou a porta para ela e nunca mais abriu. Bruno sumiu da família como tecla de apagar. Eu voltei ao trabalho. Harborville tomou vida. Chegava cedo, falava com subempreiteiros, resolvia problemas sem teatro. Paulo começou a me chamar para reuniões de alto nível. Numa delas disse: vamos expandir no próximo trimestre. Quero você comandando a licitação de Westline. Me dá as plantas, respondi. Tô falando sério. Promoção, aumento, você merece. Ótimo, vamos em frente. Voltei a dormir no quarto principal. Pintei o escritório, mudei a jardinagem, arrumei a luz da varanda. Fui pescar com o neto, só para ficar parado e não falar. Na oficina, eu e Dante reconstruímos um carburador e depois fizemos churrasco sem olhar para o relógio. Uma noite, parei no bar antigo do bairro. Não por tristeza, por costela e um jogo na TV. Uma mulher, 2 bancos ao lado, perguntou se o assento estava livre. Assenti. Ela era direta, um pouco mais velha, com uma calma que não se inventa. Ariane, disse, estendendo a mão. Trabalho com design, sou alérgica a drama. Miguel, construção. Fui super exposto a drama, tô criando imunidade. Ela riu, limpo, curto. Conversamos sobre licenças da prefeitura e bom café. Quando perguntou o que eu fazia por diversão, falei de motores. Ela respondeu: ótimo, gosto mais de máquinas do que de discursos. Não trocamos números. Nos encontramos por acaso uma semana depois na loja de ferragens. Às vezes, a vida só precisa de espaço, não de roteiro. Um mês após a festa, Paulo me chamou na sala dele. Tem um minuto? Sempre. Ele empurrou uma pasta. Westline é sua. Título: gerente de projeto. Virei a palavra na cabeça como moeda entre dedos. Obrigado. Você ganhou. Cortei distrações, respondi. Isso faz milagres. Comprei uma caminhonete usada que rodava como promessa e paguei à vista. Arrumei a cerca do quintal. Convidei amigos para churrasco num sábado qualquer. Nada de aniversários. Neto levantou o copo. Ao fato de aparecer quando importa. Batemos os copos. Não falamos sobre Luana. Não precisava. De vez em quando alguém mencionava ter visto o nome dela silenciado em grupo ou ouvido boatos sobre outra cidade. Ninguém pedia comentários. Todos já tinham visto demais. O último ato dessa história aconteceu sem mim. Ela ligou de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. A mensagem dizia que estava recomeçando no Oeste, que esperava que eu estivesse bem, que queria que tudo tivesse terminado diferente. Apaguei depois de ouvir 2 vezes. Não por raiva, por encerramento. Algumas noites, sento na varanda com uma cerveja e respiro como um homem que sabe onde pisa. A casa está quieta, no bom sentido. O calendário da cozinha está cheio, mas não caótico. Trabalho, um fim de semana na estrada, jantar com amigos, talvez café com Ariane se o tempo ajudar. Quando apago a luz da varanda, ela apaga num clique limpo. É assim que eu gosto dos finais agora. Você quer a frase que colocou o prego final? Ela veio naquela noite, depois que a festa implodiu e o portão fechou. Entrei, peguei um copo vazio e disse para o cômodo, alto o suficiente para os últimos fantasmas ouvirem. Se é uma escolha entre a minha paz e o seu caos, fico com o silêncio, sempre. Levantei o copo. Feliz aniversário para mim. As pessoas riram, curtas, aliviadas. Não era sobre ela, não mais. Era sobre o momento em que o chão parou de inclinar. Luana perdeu o conforto que defendia. Casa, feriados, a vitrine do casal perfeito. Perdeu o status que cultivou, a aprovação da irmã,
As fotos combinadas, os acenos educados no mercado, trocou tudo por movimento e barulho em outro lugar. Essa foi a escolha dela. A minha foi mais simples. Eu não precisei gritar. Precisei caminhar. Não precisei punir ninguém. Precisei proteger o chão onde eu fico. E fiz isso. Sem arrependimento. Depois que o divórcio saiu, Paulo mandou e marcou uma noite de charutos. Não fumo, mas fui lá conversar. Neto contou uma história sobre uma caixa de ferramentas caindo do caminhão e ficando mais engraçada cada vez que ele repetia. Dante prometeu me ajudar a acertar a marcha lenta da caminhonete nova. Ariane me encontrou de novo, dessa vez numa cafeteria. A fila longa, a conversa fácil. Ainda alérgica a drama? Perguntei. Severamente, respondeu, mas carrego um antídoto. Qual? Limites, ela sorriu. E café bom, isso eu respeito. Ela me deu um papel com o número dela. Me liga se quiser falar sobre motores, plantas de casa ou silêncio. Silêncio, esse eu tenho. Eu disse a ela que não precisava da última palavra com Luana. Eu tive a última ação. A casa é minha, a paz é minha. As pessoas que importam ficaram. As que só queriam barulho sumiram quando importava. Não estou mais ensaiando. Não vivo mais reagindo. Tenho as mãos no volante e os olhos na estrada. Achava que finais tinham que ser barulhentos para serem reais. Mas os reais são limpos. Você cria uma regra, segue ela. Não deixa ninguém reescrevê-la por conveniência. E quando alguém te dá uma caixa com laço para levar sua dignidade junto, você abre, lê e diz, tá bom, vamos resolver agora. E resolve. Quando o decreto chegou, não emoldurei, não queimei, não postei. Guardei na gaveta entre impostos e garantias e fui para Harbor View ao amanhecer. O sol bateu no aço de um jeito honesto. Neto me entregou um café. Paulo apontou um problema e disse, eu e você resolvemos isso até o almoço. À noite fiz churrasco. A grelha chiou como o motor funcionando. Amigos riram. A luz da varanda funcionava. O calendário tinha espaço para o que importa. Se tem uma moral aqui, ela é simples e forte. Respeite-se primeiro. Se alguém transforma isso num quebra-cabeça diário, tire o quebra-cabeça. Coloque energia onde ela retorna. A caixa de entrada não tem mais o nome dela. O armário da frente tem espaço. O quarto de hóspedes não é refúgio. É para amigos que precisam de sofá e toalha limpa. A casa é minha porque eu decidi que seria. E se outro aniversário chegar, com pessoas à mesa e bolo no balcão, e pedirem um discurso, vou dizer, há decisões calmas, há regras claras. E a nunca deixar que alguém te dê uma caixa com uma história que você não vive mais. Depois corto o bolo, passo os pratos e deixo simples. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito. Escolhi 2 vídeos para você. Pode clicar. Te encontro na próxima história.